Nós estamos recebendo em nosso estúdio o professor Marcos Lira, que é doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Piauí. Nós vamos conversar sobre transição energética, fontes renováveis de energia. Professor Marcos Lira, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, satisfação estar aqui para a gente debater essa temática tão importante. Verdade, eu gostaria de saber por que nesse momento, não só Teresina, não só o Piauí, o Brasil, mas o mundo todo se debruça sobre essa temática. O que tem acontecido para chamar tanta atenção das autoridades, atenção das organizações internacionais para essa pauta ambiental? Interessante sua pergunta, Elias. A gente tem essa perspectiva ali desde o final da década de 90, quando a gente trabalha com, a nível de ONU mesmo, a perspectiva da sustentabilidade. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não pode deixar de falar das energias renováveis. Nós temos um cenário energético, uma matriz energética fortemente marcada por petróleo, carvão e gás, e a transição energética diz muito de abandonar essas fontes para passarmos a utilizar fontes renováveis. E aí casa com o que veio em 2015, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, e um dos 17 objetivos é o objetivo de número 7, que fala do acesso à energia limpa e renovável. Então faz parte de um esforço conjunto, mundial, para que a gente tenha uma transição energética, deixando de lado fontes não sustentáveis para fontes renováveis. Então o hidrogênio verde entra muito nesse segmento também. Reduz a emissão de carbono, efeito estufa, o aquecimento global. Isso realmente é possível? Sobretudo porque um dos fatores que mais tem emissão de gases de efeito estufa está relacionado com a energia elétrica. Quando a gente fala de usina hidrelétrica, de usinas termoelétricas, a usina termoelétrica tem um problema, um agravante, que além de custar mais caro do que a termoelétrica, emite quase 6 vezes mais em termos de emissão de gases de efeito estufa. Então, no momento que eu abandono essas fontes por fontes renováveis, fontes limpas, como a eólica, a solar, que utilizam um recurso natural para gerar energia também, eu estou contribuindo para mitigar esses efeitos das mudanças climáticas. Por que o Brasil tem sido enxergado como uma área central para o mundo nesse processo? Boa pergunta. Eu digo que o Brasil ele reúne condições que nenhum outro país detém. Condições geográficas, condições naturais. A nossa costa favorece o aproveitamento da energia eólica pela condição dos nossos ventos, que é um vento de excelente qualidade. Por exemplo, Dinamarca e Espanha, que não tem essa margem territorial tão grande para colocar energia eólica em terra, tem que colocar no mar. Nós não ainda evoluímos para a energia eólica no mar porque temos muita terra. A radiação solar no Brasil é uma das melhores do mundo. E quando a gente fala de Piauí, parece que é um sol para cada um. É o melhor índice de radiação do planeta. 5,5 kWh por metro quadrado ao dia. É muita energia que vem do sol. A gente sente, né? A população sente. E aí, quando a gente fala também de hidrelétrica, pelo relevo do nosso país, é uma fonte ainda que é possível aproveitar. Então, a energia das marés, a energia de ondas, a energia da biomassa, nós reunimos um portfólio muito grande, muito diverso de fontes energéticas. Então, é possível contar com fontes menos agressivas ao meio ambiente e mais acessíveis também à população? Sim, sobretudo essas fontes que advêm dos recursos naturais, sol, vento, biomassa. E aí é importante a gente destacar o seguinte: algumas pessoas perguntam, professor, o senhor acredita que é possível substituir a eólica e a solar, substituir a hidrelétrica? Nesse atual momento, não. Por quê? A energia eólica e a energia solar, eu dependo de vento, eu dependo de sol. Então eu estou aqui agora com o sol a pino, de repente pode passar uma nuvem, pode ter uma chuva, cadê minha energia? Não tem. De repente eu estou no litoral, está ventando, cessa o vento, não tem um vento, não tem energia. Por isso que a gente chama essas fontes de fontes intermitentes. O que dá segurança do ponto de vista energético ainda é a hidrelétrica e ainda é a termoelétrica. Quando é que a gente vai resolver essa equação? É quando nós pudermos acumular essa energia que é gerada na eólica e na solar em sistemas de baterias. E tem pesquisas avançadas no Brasil e no mundo para que nós tenhamos grandes acumuladores de energia, porque aí você pode gerar sua energia durante o dia e guardar ali numa bateria durante a noite para ser utilizada a qualquer momento. E liberar quando for necessário. À medida que for tendo demanda. Pronto. Agora, a respeito exatamente de uma pauta que o governo do estado tem levantado, diz respeito ao hidrogênio verde. Primeiro, o que seria? Por que chamar o hidrogênio de verde nesse caso? Perfeito. O hidrogênio verde, o hidrogênio é obtido a partir
de um processo chamado eletrólise. É quando eu pego a molécula de água e separo, para quem lembra aí das aulas de química, eu não fui um bom aluno de química não, mas essa parte eu aprendi. Viu? O processo de eletrólise, eu separo a molécula de água em oxigênio e hidrogênio. Esse processo de extração do hidrogênio, quando eu obtenho a partir de uma fonte renovável de energia, eu chamo de hidrogênio verde. E aí eu posso ter o hidrogênio cinza, o hidrogênio azul, que são outras formas de obtenção desse hidrogênio. Mas quando eu uso energia solar, energia eólica, energia de biomassa, aí faz sentido eu dizer que esse hidrogênio é o hidrogênio verde, porque a obtenção veio de uma fonte energética limpa e sustentável. E abundante, diga-se de passagem, né? Sim, a água, sim. Independentemente se é água doce ou salgada, mas é H2O, tem hidrogênio. H2O, o hidrogênio está ali presente. Pronto. Mas o que é preciso para garantir essa quebra, esse processo de extração do hidrogênio? Perfeito. A gente está falando, uma coisa é a gente extrair o hidrogênio em um laboratório, onde eu preciso de uma pequena quantidade de energia. Outra coisa é eu extrair esse hidrogênio numa escala macro, numa escala industrial, até pensando numa exportação, pensando em abastecer a indústria. Eu preciso e eu demando de uma grande quantidade de energia para fazer essa quebra da molécula de água e extrair o meu hidrogênio. Então, é difícil a gente mensurar aqui essa quantidade de energia, mas a gente está falando de muitos megawatts-hora de energia. E aí eu obtenho isso de onde? Eu preciso ter uma infraestrutura, né? Só faz sentido eu falar em uma usina de hidrogênio verde se eu estiver próximo ali de uma usina eólica ou de uma energia solar, que é quem vai dar o meu suporte para fazer essa quebra. Claro, isso está associado a toda uma logística de depois do hidrogênio ser obtido, a logística de segurança, de transporte, mas o básico que eu preciso, água, para quebrar essa molécula de água e obter o hidrogênio, e uma quantidade considerável e segura de energia, que é a energia de uma eólica ou de uma solar. Então aí exige um investimento inicial em área, em tecnologia, em logística, tudo isso tem que ser considerado na prática. Precisa ser considerado porque a gente está falando de uma tecnologia que, embora ela seja incipiente aqui no Brasil, é uma tecnologia que internacionalmente já vem sendo trabalhada há muito tempo. Já é uma realidade, Sim, o uso do hidrogênio no mundo. Total, é um caminho sem volta. E por que nós podemos dizer que o Piauí seguramente deve ser o líder nacional nessa tecnologia? Porque nós reunimos condições naturais muito favoráveis, ventos de boa qualidade, sol de boa qualidade praticamente ao longo do ano. E essa logística de implementação, ela precisa também receber o suporte do governo, mas também as empresas que vêm para investir aqui, elas precisam se sentir, vamos dizer assim, seguras, inclusive do ponto de vista jurídico. As empresas que vêm de fora do Brasil para investir no Brasil, elas não vêm à toa, elas precisam se sentir seguras. E aí é onde entra o marco legal do hidrogênio verde, que está num processo de aprovação e que logo, logo deve ser definido esse marco legal do hidrogênio verde no Brasil. Então veja que por trás de toda uma logística, uma tecnologia, tem um aspecto jurídico também que caminha paralelamente. Professor, além do aspecto climático, que sem dúvida é a prioridade, reduzir a emissão de carbono, nós não podemos fechar os olhos para a expectativa econômica, uma expectativa de retorno, de geração de riqueza. O Piauí pode ganhar nesse processo ou vai ser só fornecedor de matéria-prima? Pode ganhar, eu diria que ganha em 3 aspectos, sobretudo no aspecto social, no ambiental e no econômico. Por que eu digo no aspecto social? Quando uma indústria como essa vai se instalar, uma usina, eu tenho rapidamente ali a geração de emprego e renda. No aspecto econômico, eu tenho algumas receitas daquele município que está recebendo essa usina, essas receitas aumentam e, consequentemente, a tendência é que a gente aumente também ali o PIB daquele município. Em termos de qualidade de vida, é uma melhoria a vinda de uma usina como essa. Em termos, a terceira dimensão, a dimensão ambiental, quando a gente investe em uma fonte como essa, a gente está evitando centenas de toneladas de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Então a gente tem esse tripé aí, dimensão social, econômica e ambiental. Então eu vejo muito como um vetor de desenvolvimento para o estado do Piauí. Claro, a gente precisa ter cautela, porque como toda tecnologia, a gente precisa analisar quais são os impactos ambientais, positivos e negativos. Não tem nenhuma fonte que só tenha aspecto positivo. Mesmo a eólica, mesmo a solar, ela tem uns aspectos, um impacto negativo, nem que seja na hora que a placa solar foi construída lá na China, ali a gente tem algum impacto. No processo de geração a gente não tem, mas em algum momento a gente tem. Então,
na instalação dessas usinas tem que se ter toda uma cautela, um estudo de impacto ambiental, que os nossos estudiosos da área façam, de fato, um estudo consolidado dos impactos que nós teremos ali, até para a gente saber em que solo estamos pisando. E se isso for feito com responsabilidade, então eu vejo o Piauí como realmente nesse segmento e esse vetor de desenvolvimento que é o hidrogênio verde. Tem como a gente enxergar o fim do uso de combustíveis fósseis, do petróleo? É algo realmente que tende a acontecer na humanidade? Eu vejo a médio prazo essa possibilidade muito, muito forte. E aí quando eu falo a médio prazo, a gente está falando aí de 30, 40 anos, no máximo 50 anos. A gente está observando uma curva ascendente e crescente no sentido do uso dos carros elétricos, dos veículos elétricos. Então já é uma opção, e aí eu deixo de lado, por exemplo, os combustíveis fósseis, o petróleo, a gasolina, optando por carros elétricos. Mas aí é um tema para outra entrevista para a gente discutir, porque aí o carro elétrico traz um outro desafio. Temos infraestrutura hoje para abastecer tantos carros elétricos? Exatamente. Isso dá uma capacidade de manutenção, reposição de peças. Tudo isso tem que ser. E o uso de baterias também tem seu impacto ambiental. Não tenho dúvida. Embora essa bateria tenha uma vida útil ali de 7 a 10 anos, mas em algum momento eu tenho que descartar essas baterias, não é? E aí deve ser de um material menos agressivo ao meio ambiente. Tudo isso tem sido pensado. Tudo isso tem sido pensado para aumentar a durabilidade, a vida útil e, consequentemente, até em termos de descarte, não ter um impacto menor no meio ambiente. Nós já temos à disposição empresas especializadas, capazes de explorar o hidrogênio verde, assim, para se instalarem no Piauí? Sim, temos. Muitas são empresas internacionais, mas já têm as suas, vamos dizer, as suas sócias aqui no Brasil. E as gigantes, pode ter certeza que as gigantes virão para o Piauí, porque o Piauí, e aí o Piauí faz a venda dessa imagem muito bem, e tem que fazer, porque nós, de novo, reunimos as condições naturais. Então, essas viagens que o governador tem feito para atrair investidores, agora a gente vai ver os resultados disso, porque a gente tem que demonstrar a viabilidade não só econômica, mas também a viabilidade técnica de um negócio. Todo mundo que quer instalar um negócio, ele quer saber se tem a viabilidade econômica e técnica, porque o empresário que vem se instalar, ele quer também ter o seu retorno. Naturalmente. Professor, como é que o senhor avalia, inclusive por já ter doutorado na sua área, a formação de pessoas, de jovens universitários, enfim, para trabalharem de forma especializada? O Piauí tem aberto as portas nesse sentido? As pessoas estão se interessando por essa área? Sim, nós temos a nível técnico, e aí eu acho que a maior quantidade de mão de obra vai vir daí do nível técnico, e a importância dos institutos federais, mas também das universidades. Então, o Instituto Federal hoje tem curso técnico e tecnólogo a nível de energias renováveis com essa temática. Na Universidade Federal nós temos o curso tecnólogo de energias renováveis e temos também a especialização em energia solar. E especificamente, me parece que a SEDUC, Secretaria Estadual de Educação, implementou agora um curso técnico voltado para os meninos que estão no ensino médio fazerem concomitante alguns cursos técnicos. A gente tem o curso de eletrotécnica, por exemplo, e tem um outro que é com ênfase em hidrogênio verde, exatamente pensando nessa meninada que está vindo aí, saindo do ensino médio e formando essa mão de obra para essas indústrias. Porque você sabe, aliás, que tem empresas que chegam aqui no Piauí, chegavam, eu já ouvi isso há uns 3 anos atrás, se instalando no Piauí dizendo assim, vou ter que trazer toda a minha mão de obra de fora porque aqui eu não tenho mão de obra qualificada. Já pensou? Isso dói na gente, principalmente nós que formamos esses profissionais. A gente tem trabalhado também essa frente para poder atender a essa demanda que deve ser bem crescente agora nos próximos anos. É um mercado, então, promissor para o futuro. Sim, promissor e que deve atrair vários profissionais, e é importante a gente, essa é uma área, aliás, que atrai muitos homens, mas nas tecnologias a gente precisa também ter o compromisso de trabalhar a equidade, a participação de meninas e mulheres nessas temáticas importantes. Na universidade a gente tem um projeto de extensão exatamente para atrair meninas e mulheres para esses temas relacionados às engenharias. Isso é um ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, de número 5, que vai falar exatamente da equidade de gênero. Então, a gente sempre na pegada aí da sustentabilidade. Estimular a participação feminina também. Importantíssimo. As mulheres com todo o potencial podem garantir seus espaços nessa área também. Tem muito a contribuir. Muito a contribuir. Agora, hoje à noite mesmo, a gente tem um curso de extensão que a gente está finalizando hoje na cidade de Altos,
que é um curso de noções básicas de energia solar. E uma das minhas principais ministrantes desse curso é uma mulher, a Tereza, que é nossa aluna, quase formada. E aí também isso serve para estimular outras meninas e outras mulheres também. Pronto, então gostaria de agradecer, portanto, ao professor Marcos Lira pela presença, professor doutor, um dos mais atualizados nessa área de energias renováveis, sempre disposto, sempre atencioso aqui com a gente. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, estou sempre à disposição.